Olha, a gente vai falar de um assunto muito sério, viu? As quedas são um problema de saúde pública. Estima-se que 1 em cada 3 pessoas com mais de 65 anos sofra uma queda por ano. E as consequências, às vezes, são graves. Nessas quedas, até 30% dos idosos fraturam o quadril. Para a gente falar sobre essa situação e como prevenir essas quedas, eu recebo aqui no Balanço Geral a terapeuta ocupacional, a Larissa Carvalho, e também a fisioterapeuta, a Gabriela Serrano Faria, e a Dona Aide. A Dona Aide também está aqui, ó, vai ajudar a gente nessa demonstração. Muito obrigado pela presença de vocês, sejam bem-vindas. Muito obrigada. Gente, vamos começar então desvendando aí, ou melhor, explicando mais para quem está em casa. Eu fiquei bastante impressionada aí com esses números, né? Pelo menos uma queda ao ano, né? O que acontece aí? Qual que é o problema? Tá dentro de casa, Larissa, Gabriela? Como é que a gente pode explicar isso? O ambiente em que mais ocorre a queda é dentro de casa. Especificamente, o caminho entre a cama e o banheiro. Tá. Então, as pessoas vivem na casa há mais de 50 anos e acham que não precisam acender a luz quando vão ao banheiro. Então, elas, estou acostumado. Mas é nesse trajeto que acontece a maior parte das quedas. E as mulheres caem também na cozinha e os homens no ambiente externo da casa. Isso por conta das atividades que as pessoas realizam em casa. Então quer dizer que, por exemplo, você falou interessante, no quarto. É porque às vezes no quarto eu estou na cama, estou um pouco mais relaxado, e aí a hora que eu vou sair da cama, esse é o momento do desequilíbrio ali, talvez eu coloque o chinelo ali de um jeito errado, e aí pode acontecer isso. Isso, e também tem a ver com o ambiente, com a casa. Às vezes não tem uma iluminação adequada, o calçado também não. O próprio comportamento de se levantar rapidamente da cama, isso pode ter uma alteração de pressão, de tontura. Pois é. São vários fatores aí que vocês estão levantando pra gente. Agora, por exemplo, o idoso ali, normalmente, eles gostam de tapetes, né? A senhora não gosta? Não tem nenhum. Nenhum, Dona Aide? Nenhum. Ótimo. Meu filho pôs tudo fora. Tirou. Mas, ó, peraí, a senhora falou que o filho pôs fora. Antes tinha. Ah, tá vendo? O filho aí que cuidou da senhora. É isso que acontece às vezes? O tapetinho ali, o pessoal acaba deixando? É muito importante a gente lembrar que todos os idosos têm algum risco de queda. Então, não existe a gente falar em risco zero de queda. E aí, a gente tem fatores de risco que vão aumentando a chance de uma pessoa cair. Então, a gente tem fatores ambientais, como, por exemplo, tapetes soltos, que você bem lembrou, que muita gente tem, fios soltos pela casa, fatores da própria pessoa, como fraqueza nas pernas, perda de mobilidade, tontura. Gabriela, agora você falou uma coisa aí interessante, perda de mobilidade, fraqueza, e a Dona Aide está aqui exatamente porque ela vai ser a nossa modelo nessa demonstração. Ela está sentada aí na cadeira todo mundo tem em casa. É claro que a gente sempre alerta que tem que ter um acompanhamento de profissionais, um acompanhamento mais rigoroso, para saber exatamente do que essa pessoa precisa. Mas, via de regra, por exemplo, com uma cadeira aí, a Dona Aide sentadinha, o que eu consigo fazer, né? Quem está em casa consegue fazer, para tentar melhorar um pouco? Como é que a gente pode demonstrar isso? Sim, é muito importante a gente lembrar, né, que os exercícios eles devem ser bem orientados para a pessoa não correr um risco de cair fazendo os exercícios, mas existem coisas muito simples que a gente pode fazer em casa e que ajudam a melhorar tanto o equilíbrio como força. Um exercício simples a gente fazer na cadeira é o seguinte: cruzar os braços, pode cruzar os braços e sentar e levantar da cadeira. Isso. Aí. O que faz nesse momento? Nesse momento, a gente está forçando bastante aqui a musculatura das pernas, né? E é um exercício muito funcional, porque a gente usa sentar e levantar o dia todo, né? Se levantar da cama, se levantar do vaso sanitário, da cadeira onde a gente está ali se alimentando. Então, é um bom treino funcional, porque é uma atividade que a gente usa o dia todo e a gente vai estar forçando bastante aqui a musculatura das pernas. A senhora faz, Dona Aide, isso? A senhora faz em casa? Ela que faz, a senhora? A Dona Aide a senhora gosta? Gosto. Gosta? Cansa? Tem que fazer, né? Tem que fazer. Cansa? A senhora sente aí no outro dia que está fortalecendo o músculo? Pouco, sim. Então aí isso é um exercício, Esse né, é Gabriela? A gente consegue fazer aí em casa e tem essa resposta. O que a gente mais consegue fazer? Ó, ainda com a cadeira, pode levantar, Dona Aide. Não, agora pode ficar em pé. Sem pôr a mão. Sem pôr a mão. Ainda com uma cadeira, a gente consegue, ó, virar a cadeira, por exemplo, apoiar aqui
E fazer exercícios para panturrilha, que é importante a gente manter a força e a mobilidade do tornozelo. Que a panturrilha é essa parte aqui de baixo. A batata da isso, perna. a batata da perna. Então, esse a dona Aide também está bem acostumada a fazer. Então, sempre se segurando, né, para a gente não correr o risco de desequilibrar. Então, pode ser numa cadeira firme, atrás de um sofá, alguma coisa em casa que a gente pode se segurar. E um outro exercício que também é bem interessante para a gente fazer para as pernas é assim, ó, levantar uma perna e a outra. Isso. Então faz aqui e depois faz para levantar a perna. Isso. Agora eu estou percebendo que tudo isso aí é para melhorar o fortalecimento das pernas, né? Porque elas são fundamentais nesse processo de caminhada, De né? equilíbrio. Nesse processo de equilíbrio ali, é muito bom isso fazer. E aí, mais uma vez a gente reforça, vai depender de cada um. Quantas vezes eu deveria fazer? Por exemplo, levantar e me sentar na cadeira, fazer a parte aí da panturrilha, mexer as pernas. Quanto tempo eu faria? Ó, a gente pode fazer todos os dias, né? São 3 exercícios muito simples que podem ser realizados diariamente. Fazer, por exemplo, 3 vezes de 10. Então, a gente faz 10 repetições, dá um pequeno intervalo de uns 30 segundos, repete mais 10, mais um intervalinho e mais 10. Todos eles. A pessoa vai levar no máximo uns 5 minutos fazendo esse exercício, né? São coisas bem simples e rápidas. Vai fazendo esse ciclo ali com eles diariamente. Agora, Larissa, também imagina o seguinte, né? Que nesse momento que eles estão fazendo isso, é um momento importante ali para a cabeça deles, para essa parte mais cognitiva, essa atenção que eles têm? Sim, com certeza, porque se a gente não tem atenção, a gente no dia a dia pode cair em obstáculos, um pet que vem, um cachorrinho, um brinquedo do neto que está em casa. Então, a visão é muito importante, então fazer uma avaliação da visão, da audição, porque se alguém chega e eu não ouço um barulho de um carro, por exemplo, na rua, isso pode, né, gerar um tropeço na rua. E também a cognição. Por que é importante treinar o cérebro para prevenir quedas? O cérebro comanda tudo. Exatamente. Então, a musculatura tem que estar forte, mas a mente, quem comanda é o cérebro. E é preciso treinar também exercícios de atenção, cuidar disso. Se você tem um familiar em casa que está com uma desatenção, que você está notando que a memória não está tão legal, procurar um profissional de saúde para fazer essa avaliação global e ampla, porque tudo isso interfere na queda. Na queda. Tem alguma coisa que a gente pode fazer? Você falou de atenção. Quem está acompanhando a gente em casa, tem alguma coisa que a pessoa consegue fazer ali para tentar melhorar um pouco? Atenção, a gente pode fazer exercícios que sejam desafiadores. Então, muitas pessoas falam, eu vou fazer exercício de palavra cruzada, eu vou fazer exercício de escrita. Sim, mas desde que seja desafiador. Não adianta fazer uma coisa que você faz a vida toda e que seja fácil. Então, e associar. Então, ela pode, enquanto está fazendo o exercício, ela pode ir falando palavras, você pode pedir para ela rememorar alguma lista de palavras, lista de compras, você pode retomar. Então, fazer em conjunto o exercício para a mente e o exercício para o corpo. A senhora faz isso, dona Aide? Um pouco. Um pouco? Aí a senhora faz o exercício e vai pensando aqui, ó, para não deixar a cabeça ficar parada, né? A senhora gosta de fazer o que no dia a dia? O que eu gosto? Coisa de casa que eu faço. O que a senhora faz? Ainda cuido de casa, ainda cozinho. Isso tudo com quantos anos? 88. 88. Parabéns, hein, dona Aide? De bordar muito. Bordar, a senhora faz ponto cruz? Consegue enxergar tudo? Sem óculos. Sem óculos? Sem óculos. Caramba. E crochê. Que eu crochê faço também? Né? A senhora vai lá, faz o crochêzinho. A senhora faz toalha, passa o bico no pão de prato? Coisa boa. E cozinha muito bem, Cozinha viu? também, dona Aide? Eu acho que o segredo tá aí, né? Consegue se manter em movimento, continua fazendo as atividades para poder manter aí o cérebro ativo. É o que tem que acontecer, não pode parar, né, dona Aide? Tem sempre que fazer isso. Agora, Gabriela, me fala uma coisa. O importante seria, claro, né? Que nesse momento, claro, está recebendo cuidado, isso é muito importante, mas que a gente começasse a fazer isso desde cedo, esse processo de fortalecimento, pensar que a gente vai envelhecer, né? Isso a gente tem certeza. O que eu costumo falar é que a melhor poupança que a gente pode fazer para o nosso corpo é de musculatura, né? Então, assim, quanto antes começar a gente a ganhar músculo, manter uma boa força,
ótimo. E a partir dos 60 anos é muito importante que a pessoa passe pelo menos uma vez ao ano por uma avaliação completa do equilíbrio. Para que a gente possa ir acompanhando como que está esse equilíbrio ao longo do tempo e conseguir intervir o mais rápido possível em alguma situação que começa a deteriorar o equilíbrio. Dona Aide, a senhora percebeu que melhorou depois de fazer tudo isso? Melhora. Melhora? Ela fala que melhorei. Melhorou? Imagina, era diferente, Gabriel. A dona Aide, ela tinha sofrido uma queda logo que a gente começou, Caiu onde, Dona Aide? Onde que eu caí? Na casa da sua filha, Na lá casa em da Campinas. filha. Levantei, fui ao banheiro e caí. Aí, é na hora que levantou. E aí, Eu não levanto mais sem andador. Sem andador, a senhora auxilia aí. Isso é bom também, porque a gente sabe que às vezes tem dificuldade, principalmente ali talvez no banheiro, vaso sanitário, tem que ter ali os lugares para se apoiar, né, Gabriel? Sim, é muito importante, principalmente banheiro, né, que a gente tenha barras, lugares seguros para se apoiar, porque o banheiro é um ambiente mais escorregadio, existe, né, o desafio da gente levantar do vaso, tomar banho, que é escorregadio, e a dona Aide, por exemplo, quando levanta, né, ela já tem um pouco mais de dificuldade na hora que acorda, porque o corpo está mais enrijecido, de ter passado a noite toda deitada. Então, ela criou esse mecanismo, né, de colocar o andador e ela, nos primeiros passinhos do dia, ela usa o andador que ela vai mais segura. Boa, tá fazendo tudo certinho, hein? Bom, a gente vai encerrar aqui. Eu vou agradecer bastante a presença de vocês aqui, meninas, explicando isso aí pra gente.